Agora, o senhor dizia assim, que para vocês, nem todo fenômeno, digamos assim, mágico ou sobrenatural, digamos assim, seria divino. Sim, sem dúvida nenhuma. Ok. Para nós também. O diabo é sobrenatural. Ele pode produzir coisas. Agora, a coisa interessante é o nexo que existe entre esses fenômenos. Por exemplo, o Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora em Lourdes. O corpo dela está incorrupto há 150 anos de uma maneira perfeita. Eu estive lá. Você vê as veias dela, ela está perfeita, não tem Dá pra nada. todo mundo ver ou tá em um Tá lugar? lá, procura aí. É? O Dá corpo está uma... completamente corrupto. É um milagre que. É o que eu digo: se o diabo puder fazer aquilo, ele estaria fazendo em outros contextos para levar as pessoas para outras. Para outras religiões, assim, não para Cristo, não para a igreja, não para o evangelho. Ou, por exemplo, o milagre do sol em Fátima, né? Que foi testemunhado por 70 mil pessoas. Meu Deus, né? Aquilo é um recado veemente. Quer dizer, se o diabo puder fazer aquilo, bom, por que ele não está fazendo então? Porque o interesse dele é perverter a humanidade toda. Ou, por exemplo, o Manto de Guadalupe. É outro milagre que não tem como. Você explica aquilo. O tecido está na temperatura do corporal humana. A tilma do índio foi feita de vegetal, um trançado de folhas. Aquilo dura 5 anos só. Já está 400 e tantos anos. Jogaram ácido e não corrompeu aquilo. Ou seja, aqui você tem milagres que desafiam realmente todo e qualquer arbítrio humano. Não tem como você duvidar daquilo, dizer que. E a hipótese de que seja demoníaco, ela também é remota. Ela não é, nem existe, na minha opinião. Por quê? Quando Nossa Senhora aparece no México, tinham apenas uns poucos índios se convertido e se batizado. Depois que ela aparece, tipo, 30 milhões de índios se batizam. Há um negócio, um fervor que vem, uma espécie de avivamento, digamos, para utilizar uma linguagem mais atual. Mais atual. A mesma coisa, os milagres que estão ligados à Imaculada Conceição. Aqui no Brasil nós temos uma santa, né, chamada carinhosamente de Nha Chica, né, Francisca e tal, que simplesmente com invocações da Imaculada Conceição tinha milagres e milagres e milagres, mas não é coisinha pequena, é coisa assim, do porte mais ou menos do Padre Pio, né, que abençoou a menina começou ela passou a enxergar sem ter como é que é o nome disso? Uma parte do olho lá, esqueci agora. Cristalino? Não é córnea. Não é córnea? Talvez a córnea, talvez. Passou a enxergar sem ter aquilo. Então, eu digo, esse tipo de milagre, ele vale mais pela mensagem espiritual que ele carrega, pelo nexo que existe com o todo da mensagem, do que propriamente pelo fenômeno em si. Ou seja, ele carrega uma mensagem que é facilmente compreensível e que pode ser constatada por qualquer pessoa que verifique, né? A questão de milagres e fenômenos miraculosos em religiões é um fenômeno muito amplo. Mas não desse porte. É um fenômeno muito amplo. Você encontra coisas inacreditáveis na religião indiana, você encontra coisas inacreditáveis Mas assim, milagre do sol, nunca ouvi falar. Então, isso aí eu precisaria conhecer melhor essa história, né? Conhecer melhor essa história. Existe uma ala dentro do evangelicalismo que acredita em algo chamado sensação. As pupilas não, que você tá tentando lembrar. As pupilas, sim, as pupilas. Tá. Você ficou matutando aí até... Não, o pessoal aqui no chat que tá falando aqui, ó. Sim, as pupilas. O cessacionismo, né? Tem alguns que acreditam assim, não, olha,
a era de milagres e tal foi o primeiro século e tudo, e depois isso terminou, né? Então, eu não acredito assim, eu acredito numa continuidade, Que é né, possível. sim, de ações de Deus e tudo. Mas, como cristão, eu teria algumas dificuldades se eu não fizesse primeiro uma análise de cada um desses casos, um estudo, uma leitura de cada um deles, né? Levando em conta que nós acreditamos também que o fenômeno de milagres, de ações sobrenaturais no mundo natural, são possíveis. São possíveis de lados. Né? Eu não acredito, por exemplo, na igreja evangélica tem muitos casos de milagres, de orações, de imposição de mãos, de milagres reais. Não aquele cara que está nessas igrejas aí, o cara paga alguém para simular. Sim. Não, estamos falando de milagres... Curas, né? Curas reais, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu morava em Fortaleza, eu comecei a evangelizar uma pessoa e esse homem tinha um problema na coluna. E eu orei por ele e ele ficou curado desse problema na coluna. E foi interessante isso, porque ele um dia chegou para mim e tal, ele tinha uma dificuldade, ele disse, olha, eu já fui ao médico e tal. A gente começou ali a falar do evangelho para ele, ele disse, ore por mim. E aí nós nos reunimos ali, oramos por ele. E depois ele falou, olha, nunca mais senti o problema, a dificuldade que eu tinha em caminhar. Então assim, sempre, não importa o que ocorra, né? Tem que ser sempre analisado e avaliado o que isso dignifica a Deus de fato, o que isso glorifica ao nome de Deus, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas, elas sempre, é a questão da idolatria que nós estamos falando há pouco tempo, elas sempre têm a tendência de olhar determinadas coisas, né, olhar o mundo e tentar interpretar esse mundo a partir de contatos, confundir o Criador com a criatura, né, e depois honrar algumas coisas de uma forma que, em hipótese alguma, Deus quer ser honrado. Agora, só uma coisa, em relação aos corpos incorruptos, há um tempinho atrás eu vi... Você achou, Paquito, a foto? Santa Bernadette. Santa Bernadette, corpo, coloca aí. Uma vez eu vi uma pessoa contestando isso, dizendo assim, não, todos eles estão em ambientes controlados, pela igreja e tudo mais. Que possibilitam esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Mas não é verdade, né? Santa Bernadette, a gente vê assim, você vê no vidro, assim, você só não pega. Aliás, antigamente não estava nem no vidro, o pessoal pegava mesmo. Nossa. Eu tive em Santa Catarina de Gênova. Não, de Bolonha. Ela... Foi uma coisa impressionante, porque ela morreu e aí durante o velório dela, ela se levantou e se sentou na cadeira onde ela se sentava e está ali até hoje. O corpo incorrupto. Então você vê os olhos, você vê essa Santa Bernadette. Essa imagem? Ela. Nossa. É o corpo dela. Não é um boneco de cera, não, padre? Não é. É um corpo dela. Parece assim que acabou de morrer. Não tem nada de cera aí. E foi analisado por cientistas. Dizer que uma coisa dessas Padre, qual os trabalhos científicos? O Vaticano tem um trabalho bem forte nessa área. A igreja é a que mais duvida de milagres.